senhoras e senhores, hoje é 5 de dezembro de 2025, são 19 horas. Senhoras e senhores, quem disse que Jair Bolsonaro não fez nunca, jamais na sua vida, alguma coisa boa pelo país? Ele acaba de fazer. Ele acaba de desvendar para nós todos o mistério da mansão e o mistério da rachadinha. Pelo menos esses dois mistérios referentes à falta de investigação de crimes com indícios tão claros, foi possível a gente ter certeza que agora será investigado. E mais, o mistério propriamente dito é o seguinte: por que nunca foi investigado? Porque o Flávio Bolsonaro sempre ficou na moita, ficou quietinho, não incomodou e deixou a coisa andar. Com a escolha de Flávio Bolsonaro como candidato da extrema-direita para enfrentar o presidente Lula, evidentemente que o escrutínio que se faz sobre a vida de um candidato a presidente vai ter que ser feito. E esses dois pontos, o caso da mansão e o caso da rachadinha, são pontos que não dá para ninguém entender, nem provavelmente o próprio Jair Bolsonaro, o próprio Flávio entendem como é que esses casos jamais foram investigados, mas o que se pode imaginar é que queriam que o Flávio Bolsonaro ficasse lá quietinho, deixa ele quietinho que a gente não investiga. Se ele botar as asinhas de fora, vai ser investigado. O que por si só já é um segundo escândalo. Deixar de investigar alguém porque ele não está incomodando e investigar só quando incomoda. Mas seja lá como for, uma coisa você pode ter certeza: haverá escrutínio de tudo isso e as autoridades, se não reabrirem esses casos, vão ser responsabilizadas por eles terem sido colocados debaixo do tapete. Vamos assistir. Você que acompanha o blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. No caso, conversar com o chefe da Receita, ele não está pedindo um favor. Não é favor não. Ninguém está pedindo favor aqui. No caso, conversar com o chefe da Receita. Então, assim. Ele não tem chance dele sair disso aqui não, né? Não, eu tô achando. Não, mas eu acho que é o secretário da Receita. É sim, é o 02, não é isso? Você não tem problema. É o 01 do Era ministro, mas foi para lá. Sem problema nenhum. Certo? É. Pô, então...
Sem problema de eu conversar com ele, vai ter problema de eu conversar com o Canuto. Então, ótimo. É o caso de conversar com o Canuto? Sim, com um clique. Olha, Ele pra com um ele clique que você consegue saber. ele tem que manter esse troço fechadíssimo. Pegar gente de confiança dele. Eu converso esses dois sozinho, porque o Canuto é muito inteligente. Ele conversa com ele sozinho. E deixar bem claro, nunca sabe alguém está gravando alguma coisa, que nós não estamos procurando favorecimento de ninguém. O que aconteceu com o caso da rachadinha, que supostamente envolvia o hoje senador Flávio Bolsonaro no desvio de recursos públicos em seu antigo gabinete de deputado estadual no Rio de Janeiro? Essa história sobre o filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro ressurgiu na corrida eleitoral e foi citada por Lula em debates contra Bolsonaro. Eu sou a Laís Alegrete, da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu vou lembrar qual foi a denúncia contra Flávio, o caminho desse caso até a anulação das provas e por que o processo foi arquivado sem uma análise do conteúdo das provas. Primeiro, o que dizia a denúncia contra o hoje senador Flávio Bolsonaro? Em 2020, Flávio Bolsonaro foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro sob acusação de liderar uma organização criminosa para recolher parte do salário de ex-funcionários públicos em benefício próprio, o que configuraria a chamada rachadinha. Isso teria acontecido em seu antigo gabinete na Assembleia Legislativa do Rio, onde ele foi deputado estadual de 2003 a 2019. E aqui entra outro nome que ficou conhecido nos últimos anos, o policial militar aposentado Fabrício Queiroz, que foi chefe de gabinete de Flávio. Ele foi apontado como operador do esquema nessa denúncia. As acusações foram por prática dos crimes de peculato, lavagem de dinheiro, apropriação indébita e organização criminosa. Outros 15 ex-assessores de Flávio também foram denunciados. Fabrício Queiroz e Flávio Bolsonaro negaram todas as acusações. Aliás, depois de ganhar destaque pela proximidade com a família Bolsonaro, Queiroz tentou se eleger deputado estadual no Rio de Janeiro pelo PTB e não conseguiu, mas teve mais de 6 mil votos. Antes da formalização da denúncia contra Flávio pelo Ministério Público do Rio, o nome de Queiroz já tinha ganhado os holofotes. É que um relatório do antigo COAF apontou movimentação financeira atípica de R$1.200.000 entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. Depois de tudo isso, Flávio Bolsonaro lança candidatura à presidência em 2026. Que coisa, não é? A escolha, abençoada pelo pai preso, reacende todos os seus problemas com a justiça. Entre 2007 e 2018, Flávio desviou 6,1 milhões de reais de salários de 13 assessores na Alerj. Pelo menos é o que diz a denúncia. O esquema era operado por Fabrício Queiroz e lavado na loja de chocolates da família. O caso foi arquivado pelo STJ em 2022 por nulidade das provas. Não foi por falta de provas ou por as provas serem falsas, mas porque, de alguma maneira, conseguiram dizer que as provas reunidas foram conseguidas por meios ilícitos, né? Mas o STF rejeitou a abertura em fevereiro de 2025 também. Em 2021, o Flávio comprou um imóvel de luxo no Lago Sul de Brasília, como você viu, com financiamento privilegiado do Banco Público BRB. Delações apontam que parte do dinheiro veio da rachadinha e usou Ana Cristina Vale como laranja. O patrimônio do Flávio cresceu 397% em 12 anos de vida pública. Quem diz que ser parlamentar não dá dinheiro, né? Gravação de 2020, no caso Ramagem, da BIM Paralela, mostra Jair Bolsonaro, Ramagem e advogados combinando blindagem contra a Receita. O plano incluía identificar e punir servidores que investigavam Flávio. Áudio foi divulgado pela Polícia Federal em 2024 e segue como prova na Operação Última Milha. Outros processos ativos. Multa do STF por convocar vigília golpista após a prisão do pai, em novembro de 2025. Queixa-crime contra Haddad por citar rachadinha. Emendas de 80 milhões barrados por Flávio Dino em dezembro de 2025. E agora, nos cenários Lula versus Flávio, Michel e Tarcísio, o Flávio Bolsonaro, talvez por conta de tudo isso, é o mais fraco dos candidatos. Pesquisas recentes
de dezembro de 2025 mostram Lula empatando com Michele e Tarcísio, mas vencendo Flávio com folga. Pesquisa Atlas Intel mostra Lula com 49 no segundo turno contra Michele e contra Michele 47, Atlas Intel contra Tarcísio, Lula 49, Tarcísio 47 e Paraná Pesquisas, Lula segundo turno tem 45 e Flávio 38. São só uns exemplos. Todas as pesquisas dão Flávio como o mais fraco dos três. A rejeição atual, segundo a Paraná Pesquisas, que não pode ser acusada de ser favorável ao PT, é de 51,8%, a mais alta entre todos os pré-candidatos. Com a campanha nacional, cada mansão, cada depósito de Queiroz e cada trecho de áudio será cobrado em horário eleitoral gratuito. E não só nisso, porque também haverá investigação, porque sem investigar tudo isso durante a campanha, o que se vai entender é que tem um acobertamento, e isso você pode ter certeza que não vai acontecer. O fato é que o Flávio Bolsonaro, uma frase dita por ele em 2019, primeiro ano do governo do pai, praticamente dispensa mais comentários. Olha a frase dele em janeiro de 2019, pouco tempo depois de o pai assumir a presidência. Quem critica a milícia é porque se beneficia do crime. Não precisa dizer mais nada. Ele assumiu que é miliciano. Senador eleito pelo PSL, então, partido pelo qual Bolsonaro se elegeu em 2018, que depois se fundiu ali com a União Brasil. Ele coleciona uma ficha de serviços prestados a policiais que vieram a integrar milícias e seus familiares. O ano era 2008, então o deputado estadual do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, era autor do PR 626/2008, que visava criar a CPI das milícias. Flávio Bolsonaro, aquele mesmo, também era parlamentar, e foi aí que ele disse essa famosa frase. Agora, por que a Bolsa caiu tanto com o anúncio da candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência hoje à tarde? O Ibovespa teve a maior perda diária desde 2021, quando o país ainda estava na pandemia. Veja só, foi um terremoto. O principal índice da Bolsa Brasileira mergulhou num dia de fortes perdas, num nível de desvalorização diária não visto desde 22 de fevereiro de 2021. Ao fim do dia, a Ibovespa, que chegou a renovar a máxima histórica intradiária, acima dos 165 mil pontos, viu evaporar 8 mil pontos do seu indicador, numa queda de 4,31% aos 157 mil pontos. A notícia de que Bolsonaro, que cumpre pena na Polícia Federal por tentativa de golpe, vai apadrinhar o filho Flávio Bolsonaro no ano que vem para a presidência, azedou o mercado que queria o Tarcísio. Mas o que fez os investidores terem tamanha reação negativa? A notícia antecipada pelo portal Metrópolis às 12h46 fez o Ibovespa, que atingiu sua máxima histórica intradiária exatamente um minuto antes da divulgação, às 12h45, mergulhar numa aversão ao risco só vista há mais de 4 anos. Analistas foram unânimes. A sensibilidade dos indicadores ao anúncio da bênção do ex-presidente ao filho se deve à possível perda de competitividade no campo da direita com ele. E por tudo isso que você já viu, não é? Caiado se manifesta sobre escolha de Bolsonaro por Flávio, mas reitera sua candidatura à presidência. Outro fator que assustou muito o mercado, não é? A Faria Lima, os donos do dinheiro que sempre querem votar na direita. Por quê? Porque a candidatura do Caiado divide mais ainda a direita, já com um candidato fraco como sendo o principal adversário de Lula. Rachadinha, loja de chocolates e a vigília são os casos em que Flávio Bolsonaro entrou na mira de investigações. Articulador político e homem de negócios diz que foi escolhido para disputar o Planalto.
Muito bem. Seja para ele o que Deus ou o capeta quiserem, né? STF rejeita 2 recursos para reabrir o caso das rachadinhas no início deste ano. O Gilmar Mendes também, em seguida, negou reabrir o caso. E esse é o grande mistério, não é? Por que é que essas investigações não andam contra o Flávio Bolsonaro? É uma forma, na verdade, a minha visão, tá? É uma forma de manter esse sujeito quieto, né? Porque como ele é senador, ele pode causar muito estrago. Já vinha havendo um burburinho quando ele falou que se assumisse a presidência ia dar um golpe no STF. Mas agora, com a candidatura dele materializada, acabou a moleza com o Flávio Bolsonaro. Ele vai ter que responder, por exemplo, sobre ter empregado a mãe e a mulher do chefe do escritório do crime no seu gabinete, né? Uma organização criminosa. Então, o sonho presidencial de Flávio Bolsonaro já começa com o esquema da rachadinha. A justiça também, ao mesmo tempo, passou o pano nesse caso dessa mansão, que o Flávio não tinha dinheiro para comprar essa mansão. A justiça disse que era regular o empréstimo do BRB, sendo que ele não tinha fundos, ele não tinha garantias para dar por esse empréstimo. O juiz rejeitou a ação de uma forma que ninguém entende até hoje e logo em seguida, 2 dias depois, o Flávio Bolsonaro quitou a mansão à vista, com 3,4 milhões de reais, dizendo que foi o pai que deu. Bom, para você ter uma ideia, o governo Lula está achando que não é sério. Que isso daí é um balão de ensaio para ver o que acontece. O governo Lula acha que ele não vai ser candidato porque vai desabar, tudo vai desabar, e vai acabar sendo o Tarcísio mesmo. Vamos ver, vamos torcer para que ele mantenha o Flávio Bolsonaro, né? Porque aí a gente se livra de todos eles de uma vez só. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.